Hoje no Trilegal Podcast, episódio 10. Nosso convidado especial, o professor de Direito e Relações Internacionais Danilo Porfírio, completa o trio do debate internacional com os trilascados professores Aline Tomé e Fred Dias em final de semestre acadêmico. Já corrigiu a prova, professor? O tema tradicional de relações internacionais é da crise na Ucrânia. Rússia e Ocidente medem forças amontoando uma grande parte de seus exércitos na fronteira leste da ex-república soviética. A questão representa a maior e mais perigosa herança da Guerra Fria, trazendo de volta o terror para os países que formaram a histórica área de influência de Moscou, do Império dos Czares até o fim da Guerra Fria. O Passaporte vai mandar um monte de gente bem intencionada demais para o lugar onde você pode ser amigo do rei. Opa, hora de cantar? Não adianta nem tentar me esquecer. Quem não é esse rei, não? Serve rei do gado? Não? Sei. Hoje o diferentão para o nosso campo é a ameaça de uma nova onda da Covid-19, com a recém-descoberta variante Omicron. O papel da pós-verdade no perigo real que representam aqueles que fogem das doses de imunização une e divide nossos debatedores. O estímulo ao diálogo entre as diferentes correntes políticas da nossa sociedade sobre esse tema é essencial, especialmente diante do crítico momento que ainda atravessamos. A estratosférica comidinha de hoje é a deliciosa sopa de beterraba, que tem autoria disputada por russos e ucranianos. Trilegal, o melhor podcast de relações internacionais, já começou! Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 10 do Trilegal Podcast. E como vocês já vão ver e já foi anunciado na nossa abertura, nós temos aqui então mais um episódio com um convidado, um ilustre convidado muito querido, né? Já indicamos várias vezes que nós temos a honra e a alegria de termos como colegas e amigos os maiores especialistas de diversas áreas, né, de estudos da política internacional, e hoje a gente vai ter a alegria de receber mais um deles, que é o professor Danilo Porfírio, nosso amigo. Eu adoro como ele fala, né, é amigo do bom combate, né, do magistério, como ele sempre coloca aqui, né. Hoje também a nossa triamiga Raquel não vai poder participar, então quando acontece isso, a gente traz outro ilustre convidado, né? E é o que o Danilo vai fazer aqui. Então hoje estaremos neste trio, então, conversando com vocês sobre dois dos temas da agenda de agora da política internacional, né? Então, deixa meus amigos também cumprimentarem a todos vocês, para daqui a pouco a gente começar a nossa reflexão. Então, por favor, vou começar hoje com o nosso convidado e depois a gente passa para o Fred dar o alô dele. Então, Danilo, dê seu alô, né, para o nosso público aqui. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, meus queridos amigos Fred e Aline, que vocês disseram que a honra é de vocês, não, a honra é minha de estar aqui com vocês, nesse debate qualificado, e saudar a todos que estão aqui conosco, né, ouvindo essa conversa, esse diálogo, sempre primando por aquilo que eu falo sempre, né, Aline e Fred, eu tento pelo menos viver aquele preceito do Islã, sa'ar, suavidade. Então, que a nossa conversa seja o quê? Seja suave, voltada na suavidade. Que legal. Então, um bom dia para todos também que nos assistem nesse que é o 10º episódio do Trilegal Podcast, que a gente grava, né, mais uma vez de manhã. Danilo, a gente sempre grava pela noite, termina no início da madrugada, então é sempre bom, né, estar de dia, ver a luz. Então, abro tudo, porque eu quero, né, que registrado estamos de dia. Mas boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo a gente aí em diversos horários. Dia 2 de dezembro, e como vocês viram aí na nossa narração do glorioso Ricardo Macaoca, triglorioso, né? Ele nos conta que a gente vai falar hoje sobre dois temas que estão realmente no topo do debate internacional, e é incrível, né? Que nos últimos episódios a gente tem tido essa sorte, vou dizer assim, não acho que é sorte, porque a gente está realmente buscando selecionar temas muito, né, importantes da agenda.
E da semana passada para cá, ambos os temas ganharam uma dimensão, né, que torna esse episódio realmente especial. E como é o episódio 10, com o nosso convidado camisa 10, no futebol, o camisa 10 é quem distribui, é o craque do time, né, que distribui a bola, né, para os outros, e o Danilo tem esse perfilzão aqui com a gente, né, essa presença muito ilustre e amistosa para esse debate, que é a cara do Trilegal Podcast. Né, Aline? Exatamente. Né? E já nesse clima do fim do ano, né? E apesar dos pesares, dos cansaços, que semana passada a gente já começou a indicar aqui, na grande parte do nosso público são os alunos, então eles estão nessa correria de final de semestre, e nós temos a nossa versão aqui de professores em final de semestre, porque o nosso ofício dura um pouquinho mais aí, mais algumas semanas, para a gente conseguir corrigir trabalhos e provas e fechar notas. Então, apesar de todos esses pesares, Danilo tem razão, a gente tenta com leveza, então, discutir temas, né, falar então um pouquinho a respeito dessas questões da política internacional e também corroborando com o que o Fred falou, né, a gente já explicou aqui em episódios anteriores que a gente decide a pauta mais ou menos uma semana antes, né, porque a gente precisa se organizar para preparar o que vai ser falado no episódio seguinte. E a gente selecionou, né, assim que acabou a gravação do episódio da semana passada, o que a gente falaria nessa semana, e os dois temas que já estavam no topo da agenda, eles ganharam uma grande dimensão, né? Então, a gente tem muito que falar aqui, e hoje é isso que a gente vai fazer, né? Então, vamos começar com a nossa reflexão sobre o tema mais tradicional, na questão da Ucrânia e da Rússia, e eu vou passar, então, primeiro para o Fred fazer uma apresentação do tema, e a gente vai conversando, então, a respeito. Legal, então, né, como eu falava há pouco, nosso primeiro tema é a crise, né, que já dura, na verdade, desde pelo menos 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, retomou ou invadiu, dependendo do ponto de vista, a Crimeia, né? E desde lá a gente tem uma sequência de acordos de cessar-fogo e rompimentos desse cessar-fogo, né, diante de provocações de ambos os lados. É uma luta geopolítica, né, muito séria. A gente abordou outro dia aqui a questão de Taiwan, pelas provocações também de ambos os lados, né, exercícios militares em Taiwan com os Estados Unidos e sobrevoos dos chineses, né, sobre o espaço aéreo supostamente, né, taiwanês, ou seja, disputado entre os taiwaneses e os chineses. E enquanto esse tema de Taiwan é um tema de relevância central, talvez primaz mesmo, assim, no longo prazo, o tema da Ucrânia é uma herança da Guerra Fria que, acho que em termos imediatos, é muito mais séria e perigosa do que o tema de Taiwan, que tende a ser uma questão a se, né, desenrolar, ficar mais tensa, enfim, para o futuro, se é que vai ganhar essa dimensão. A crise da Ucrânia, né, que é, como a gente está colocando aqui, um resquício da disputa da Guerra Fria, é muito séria e justamente mexe com duas potências que muito maduras em termos geoestratégicos, ou seja, militares mesmo, né? A China ainda é uma potência nesse sentido em crescimento, muito mais expressiva no aspecto econômico do que ainda no aspecto militar. A Rússia ainda é o contrário, né? Uma potência que permanece relevante por causa do seu aspecto militar, né? Enquanto seu aspecto econômico sofreu desgaste intenso desde o fim da Guerra Fria e, né, até que durante os anos 2000 foi recolocada como uma potência emergente, né, que seria melhor chamada então de reemergente. Bom, então o que a gente tem agora, né, é que desde a Revolução Maidan, da Praça Maidan, na capital da Ucrânia, Kiev, né, decorrente de uma decisão, quer dizer, esse é o grande contexto geopolítico que a gente falava, decorrente de uma decisão do presidente de então, apoiado pela Rússia, né, de não mais assinar o acordo de pleiteamento da posição como membro da União Europeia.
a população foi às ruas, né, contrariada com essa posição, acabou levando à deposição do presidente, a emergência de, né, um presidente mais nacionalista, que acaba assinando, né, após a invasão da Crimeia, então, né, quer dizer, como resposta à revolução, é uma sequência muito interessante, né, quer dizer, o presidente de então recusa a assinatura do tratado, do acordo, né, de integração com a União Europeia, ainda que não sem uma data definida. Depois, a Revolução da Praça Maidan, que depõe esse presidente. Depois, a invasão da Crimeia, coisa assim de mês em mês, né, acontecendo aqui esses fatos, né? A tomada da Crimeia e, bom, depois a gente chega no acordo, na assinatura definitiva do acordo, né? Do Oriente Ucraniano. Na assinatura do acordo isso, né, Donbás e a Crimeia tomados, mas depois, assim, né, o novo presidente mais nacionalista, né, diante dessa atitude da Rússia, também escala a situação e assina esse acordo de aproximação, né, de integração futura, né, com a União Europeia e também com a OTAN. Então, esse é o grande contexto, né, geral. O que está acontecendo imediatamente agora, né, é mais uma quebra de cessar-fogo, né? Tropas russas, assim como aconteceu em 2014, começaram a se deslocar para a região de fronteira com o Donbás, né, o leste da Ucrânia, e também, né, já tinham sua base naval na Crimeia, né, começaram a colocar, né, depositar mais soldados na ilha, na península, né, na verdade, e essa situação chama a atenção de uma nova tentativa de invasão da Ucrânia, né, dessas regiões ao leste da Ucrânia, especialmente, como resposta, né, da União Soviética, da União Soviética, gente, da Rússia, a essa cada vez maior aproximação do presidente atual, Volodymyr Zelensky, né, às instituições do Ocidente. Então, esse é o contexto que a gente tem. Os russos acusam, né, os ucranianos e a OTAN de estar armando cada vez mais os ucranianos, que colocaram já mais da metade das suas tropas na fronteira com a Ucrânia. Na Estônia, também uma potência báltica, um país báltico, né, que faz fronteira com a Rússia, e se integrou à OTAN e à União Europeia em 2004, né, a preocupação com essa escalada, né, de tensões da velha esfera de influência, agora sim, da União Soviética, né? Eles já começam a se preparar, fazer exercício de fronteira. Então, né, por enquanto aqui eu deixo essa introdução com um argumento sobre como as tensões a partir de iniciativas dos dois lados vêm se acumulando, né? Então eu passo a palavra, né, para o meu colega aqui, grande amigo da vida acadêmica, Danilo, para fazer aí uma contribuição sobre esse tema também. Querido Fred, você sabe que eu gosto sempre de analisar alguns elementos sob o prisma da religião, inclusive alegoricamente, né, ou simbolicamente. A Ucrânia, ela, historicamente, tradicionalmente, é um espaço de tensionamentos políticos. Eu até vou agora justificar porque eu falei de religião. Eu gosto de analisar a Ucrânia sobre o prisma da religião nacional. Na Ucrânia existe a Igreja Católica Ucraniana, que é uma igreja... Ortodoxa também? Olha só, ela é uma igreja que tem, como no Oriente, os maronitas e melquitas, tem o quê? Uma mistura, um hibridismo entre a tradição ortodoxa greco-russa, ou melhor, grega, com o quê? A tradição latino-católica. Tanto que eles têm um patriarca que detém autonomia, mas que tem o quê? Vínculos não de obediência, mas de atenção com o papado em Roma. Uhum. Com o papado em Roma. Então, você já começa a notar que toda a construção, né, de uma estrutura cultural, tradicional, dentro da Ucrânia, é fruto de um processo de tensionamento. Então, a Ucrânia, no primeiro momento, é espaço, né, de presença, de influência
do Império Bizantino, né, do Império Bizantino, da mesma forma que a Rússia, né, sofre uma grande influência, né, principalmente por via da religião do Império Bizantino, tanto que a Rússia, Aline, ela se assume com o colapso do Império Bizantino, sobre o Império Bizantino, da Terceira Roma, o Terceiro Império Romano. Tanto que eu falo, Fred, que existe destino manifesto russo, porque toda a expansão da Rússia tem um fundamento de cristianização dos seus territórios, mas de cristianização de inspiração ortodoxa, grega e russa, especificamente, num primeiro momento contra a ameaça islâmica. Então, que o grande inimigo da Rússia imperial, no primeiro momento, é o Império Otomano, e, posteriormente, na fronteira ocidental, nós vamos ver o quê? Um tensionamento com o quê? Com os países de tradição latina, de tradição o quê? Católica, ou germano-latina. Então, estou falando aqui do quê? Do Império Austro-Húngaro, anteriormente o Reino da Polônia, inclusive, né, o confronto clássico entre eslavos e o quê? E os teutônicos, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que teve domínio sobre a Lituânia, sobre a Polônia, por exemplo. E por que eu estou falando sobre isso especificamente? A Ucrânia é um espaço desse tensionamento. Lembre-se que a tomada da Crimeia pelos russos foi uma tomada contra os otomanos. Contra os otomanos. A expansão dos russos para o quê? Para o Ocidente, especificamente nos séculos XVI e XVII, é contra o quê? As organizações político-religiosas de o quê? De inspiração romano-católica. Então, a Ucrânia, ela nasce desse tensionamento, né? Tanto que o quê? A Ucrânia, durante longa território que é atribuído hoje à Ucrânia, tradicionalmente pertenceu ao Império Russo. Algumas partes ali, ao Império Austro-Húngaro, né? Ao Reino da Hungria, anteriormente, né? E aí, o que acontece? Desde então, a Ucrânia, o povo ucraniano, na prática, era o quê? Uma população ali vassala ao quê? Aos russos, especificamente. Aos russos. Com o advento da Revolução Bolchevique, da Revolução Soviética, houve a esperança o quê? De autonomia pela retórica de federalização, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Fred, que o quê? Primavam pelo sistema federativo e de autonomia dos sovietes, coisa que foi basicamente o quê? Quase imediatamente frustrada. Cria-se um modelo federativo peronomútil, né? Porque o quê? Quando o governo bolchevique, liderado por Lenin Trotsky, se impõe sobre o Soviete Supremo, né, Aline, que queria o quê? Ser a grande assembleia decisória e vai se tornar uma mera assembleia ratificadora, todo o sonho de autonomia cai por água. E lembrando, até a conclusão da Segunda Guerra Mundial, a Crimeia era do quê? Da República da Rússia, não da República da Ucrânia. A Crimeia foi o quê? Transferida para a Ucrânia no governo, já na década de 60, muito depois do fim da guerra, né? Na década de 60, no governo Nikita Khrushchev, né? Nikita Khrushchev, que inclusive o quê? Tem origem ucraniana. Né? Então, o que acontece? Então, historicamente, a Ucrânia é vista pelos russos como uma histórica zona de influência. E desde o colapso da Guerra Fria, né, do fim da Guerra Fria, nós vamos perceber o quê? Que a zona de influência dos russos vai se mitigando. E nós vamos perceber uma
tentativa de contenção e refluxo no governo, ou na era, vamos dizer assim, daquele que eu considero hoje, Frederico, dos maiores expoentes políticos, uma das maiores lideranças políticas da comunidade internacional. Há de se falar de inteligência, que chama-se Vladimir Putin. Né? Só lembrando, né, potência militar, inexoravelmente, e na gestão de Putin, Aline, o que nós vamos perceber? Pelo petróleo, ao reerguimento do quê? Da influência russa no palco internacional. Esse é o ponto. E só para concluir, para não ficar maçante, eu quero ouvir vocês. No governo Putin, e aqui que eu falo inteligência, ele assume as limitações de uma era pós-soviética e vai o quê? Colocando o quê? Os seus dedos, a sua mão influenciadora, aonde existem vácuos, lacunas de poder. Também com o quê? Lembra, Fred, que a gente já conversou sobre isso, essa tentativa o quê? De rever um posicionamento universalista norte-americano, talvez um enfraquecimento da influência americana em alguns setores do mundo. A Rússia o quê? Assume um papel de protagonismo. Vejamos hoje a Rússia no Irã. Vejamos hoje o quê? A Rússia na Síria. Vejamos hoje a Rússia na Venezuela. Locais, Aline, onde os russos historicamente nunca tiveram, ou se tentaram, não conseguiram capilarizar. Estou falando da época dos soviéticos. E o que, só para terminar, o que nós estamos vendo é o quê? Que a Ucrânia, que historicamente é um espaço de influência, Fred, é visto agora como o quê? Como um espaço de pretensão à expansão da União Europeia e eu vou colocar esse termo, da Liga Ocidental. Da Liga Ocidental. É a presença da o quê? Da União Europeia e do Ocidente no Mar Negro. No Mar Negro, tanto que os conflitos estão lá. E lembrando, a gente falou de Ucrânia, que é o nosso objeto, mas não nos esqueçamos da Geórgia, que também é um problema. Essa é a minha contribuição. Pois é, então, né, Danilo, Fred, eu queria chamar atenção para alguns pontos aqui, mas a fala de vocês ajuda demais a tratar, então, de duas questões. Porque quando eu vejo essa situação da Ucrânia, me remete muito a esse momento que o Fred indicou aqui, que realmente começou essa última possibilidade de confronto ali em 2014. Então, me remete muito a 2014. Eu lembro que ali em 2014, a sensação que se tinha, né, era de a Ucrânia, então, como um país muito menor, né, da Rússia, que estava nesse processo, nos primeiros anos desse processo que o Danilo acabou de descrever aqui, né, expansionista mesmo, que o Vladimir Putin alimentou. Então, recolocar a Rússia, que depois do término da Guerra Fria, né, então, com o fim da União Soviética, tinha vivido um momento de desprestígio muito grande. O Putin ele vai, aos poucos, revertendo esse quadro. E ali em 2014, quando essa situação aconteceu, havia um sentimento de a Ucrânia tão menor, a região da Crimeia, né, perdeu, e os russos eles colocavam muito claramente isso também que o Danilo indicou aqui, não, essa região é nossa. E os ucranianos respondiam, não é, né, uma região rica, né, economicamente profícua, então era algo de disputa mesmo, mas talvez tivesse a sensação de que a Ucrânia, então, um país muito menor, não teria chance contra a Rússia, o que acabou não se concretizando. Né? Hoje, a gente tem, então, uma situação em que tem um direto envolvimento nas ameaças da OTAN, um direto envolvimento da União Europeia e do governo estadunidense. Então, a gente tem uma situação que ela é realmente muito tensa. E como vocês dois indicaram, né, mais cedo aqui também, a gente não está falando de
está em construção como uma potência bélica, que é o caso da China, a gente está falando de potências consolidadas, a gente está falando da Rússia, a gente está falando de 2 dias depois, né? A gente está aqui no dia 2 de dezembro, acho que foi no dia 30 de novembro, que o Vladimir Putin ele deu uma dessas respostas, né? Nessas trocas aí de farpas que estão acontecendo entre as lideranças, a resposta dele é que se com armas supersônicas ele for atacado, com armas supersônicas ele responderá, né? Como se fosse uma coisa natural, a gente sabe que não é. Né? Então, é altamente tenso a gente falar de um possível confronto. Aliás, eu até pessoalmente, né, enquanto analista, creio que no momento, se acontecer algum confronto mesmo, efetivamente, vai ser tão sério que eu prefiro crer que não vai acontecer, que vai ficar nas ameaças mesmo, pelo menos por enquanto, porque o potencial ele é muito grande, ele é muito forte. Né? Então, já tinha algum tempo que eu refletia que um dos temas que faltava, pelo menos para esse primeiro bloco aqui do nosso podcast, né, desses 10 primeiros episódios, que a gente falasse da Rússia em algum momento. Então, eu já tinha isso, né? Não tinha encontrado nenhum tema ainda que tivesse essa projeção que envolvesse a Rússia. Mas aí surgiu, né, semana passada, o Fred sugeriu, e aí foi o momento, mesmo tratar dessa questão da Ucrânia, que não é a única, como bem indicou o Danilo, mas é uma das mais importantes, porque a Ucrânia ela conseguiu fazer uma espécie de coalizão. É uma espécie de coalizão, é uma zona histórica, né? Então não é simplesmente um país menor do que a Rússia, é uma zona histórica ali, né, de confrontos, e contemporaneamente conseguiu buscar aliados, né, que diretamente atingem ou podem atingir a Rússia diante de toda essa situação. Né? Então, realmente se armou uma situação que ela não é de fácil lidar, não. No momento, a gente tem uma situação que ela é bem delicada mesmo e que passa longe de ser pouco significativa. Né? E para fechar também essa minha primeira intervenção aqui, nessas, né, trocas de ameaças e de acusações que têm acontecido entre União Europeia, OTAN e governo russo, e também, né, o governo ucraniano tem se posicionado, claro, né, buscando solicitar pressões como sanções econômicas no primeiro momento, né? A gente tá vendo também uma visibilização de uma outra situação que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas que está sendo colocada como uma possível cortina de fumaça, para que se possa executar, então, algo que já está bem planejado ali pelo governo russo, né, que é a questão da migração na Bielorrússia, ali, Polônia. Então, é uma região muito tensa, né, e tem havido uma migração significativa ali naquela região de pessoas vindas de outros, do continente africano, de países do Oriente Médio, e talvez essa visibilização nos últimos tempos dessa questão da migração na Bielorrússia, ela possa ser usada como, ou possa estar sendo, ou possa ser usada como uma cortina de fumaça, né, por parte ali dos governos, para esconder algo que está acontecendo com esse encaminhamento dessas tropas todas ali para a região. Né? Então, pode ser uma situação realmente muito tensa e que realmente precisa ser acompanhada, né? Não é pouca coisa não, é bastante, né, tensão com os grandes atores da política internacional em termos de potências bélicas, né? Então, em princípio, é isso. São alguns comentários. Né? Aline, deixa eu fazer uma síntese aqui de alguns argumentos que vocês trouxeram também, né? E a gente passa aqui uma última roda de contribuições, uma rodada de contribuições, né, aí dos colegas. Primeiro, né, quer dizer, o Danilo tem muita razão nos estudos sobre esse, né, destino manifesto, né, para usar o termo americano, mas o termo mais genérico, né, o excepcionalismo, acreditar que tem uma missão, né, histórica, né, a cumprir, civilizacional. A Rússia também tem isso. Então, quando a gente estuda o excepcionalismo americano, o termo, né, é tão apropriado para a intenção dos estadunidenses com ele,
que se imagina que são eles realmente excepcionais, mas na verdade é só uma crença de dentro para fora, né? De exceção, né? Na média dos outros países. E quando a gente observa esse fenômeno em certos outros países, e não em todos, não é que todo país se acha excepcional, isso é uma narrativa muito genérica, né? Como se imaginar que o Brasil, né, tem alguma coisa especial a deixar para civilizar. Essa crença não é, né, nossa. A gente não tem essa crença civilizacional. Alguns países têm, de fato, né? A Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia são exemplos, né, disso daí. A Índia mesmo tem uma visão nesse sentido, a China tem seu próprio excepcionalismo mesmo, né? E eu acho que é muito importante que tenha, né? Porque faz parte justamente dessa resistência que acabaria chegando, no final das contas, por meio do Putin, como o Danilo colocou, talvez o mais eficaz, inteligente, estrategista de política internacional, né, vivo, para bem ou para mal, né? A questão é, ele entendeu claramente o perigo que a Rússia passava desde o fim da União Soviética e o avanço da unipolaridade americana, junto com a União Europeia, sobre a região. Então, é um cenário que alguém que vivesse em 1980, 85, jamais imaginaria. Letônia, Estônia, Lituânia, os países bálticos, fronteiriços, né? A única região de acesso ao mar mais com menos seções, épocas do ano congelado, né? É aquela região da Lituânia. Agora é aquela cidade, esqueci o nome da cidade, se vocês lembrarem, né, que era da Prússia e ficou como um esclave da Rússia, né, Kaliningrado. Hoje. Kaliningrado. Kaliningrado. Que é a cidade onde o Kant nasceu, né, o nome original dela da Alemanha, agora não vou lembrar também, mas é a cidade, enquanto Prússia ainda, onde o Kant nasceu, né? E é a única região que a Rússia pode acessar o Oceano Atlântico, né, o Mar do Norte, né, de uma forma mais estável ao longo do ano, pelas condições de congelamento das águas e tal. Só que ali ela precisa passar por outros países. Enquanto era a Rússia imperial ou a União Soviética, aquilo era parte do próprio território. Então, quando a OTAN, né, avança sobre esses territórios se tornam membros num processo muito rápido, oportunista ali da década de 90, da Rússia fragmentando-se, né, sem controle, Boris Yeltsin como a possibilidade de algum consenso, né, e o camarada beberrão do Bill Clinton, né? Era essa a figura dos anos 90. Então, o Ocidente se aproveitou muito dessa situação e avançou para regiões que só alguém muito, né, fora e ignorante desses movimentos políticos acreditaria que nunca seria cobrado o preço. Uma nação com esse espírito civilizacional de excepcionalismo, né, sendo praticamente ocupada por uma outra nação rival de um outro continente, né? Só uma expectativa mesmo de vitória fukuyamesca dos Estados Unidos sobre a história, né? Não, mais do que sobre a humanidade, sobre a história, né? Poderia permitir a ideia de que está tudo indo normal. O fato é, essa ideia realmente existe. O Biden, né, retoma uma política de agressão com a Rússia, né, de enfrentamento, né? Como vice do Obama, o Obama, inclusive, durante a sua presidência, colocou exatamente isso. A Rússia, sem a Ucrânia, é só uma potência regional. Então, vamos tirar a Ucrânia para deixar a Rússia só uma potência da região e não uma potência de impacto internacional, né? Do ponto de vista de um russo, isso é inaceitável. E, né, vamos fazer alguma coisa, vamos apoiar os líderes, vamos apoiar o preço da não democracia para ter isso daí, para ter essa influência internacional de volta, né? E eu só queria agora, né, mostrar agora do ponto de vista, para terminar essa questão, essa minha última contribuição nesse tema, né, que dentro da Ucrânia o discurso para poder ter esse afastamento da influência, né, desse grupo que está no poder agora e quer o afastamento da influência russa pela aproximação com o Ocidente, né, é um grupo que está movido
né, enfim, como em qualquer outro Estado, pelos grandes interesses da globalização, do neoliberalismo, da integração econômica, né, com o Ocidente. E, para isso, o Zelensky, que não é exatamente, né, um ultradireitista, teve que se aliar aos movimentos mais, né, radicais à direita, fascistas da Ucrânia, né, bandeira, inclusive, essa vermelha e preta, diferente da azul e amarela, né, da Ucrânia, que volta e meia aparece em protestos aqui no Brasil, né, são a bandeira dos fascistas que apoiaram os nazistas durante a parcial ocupação da Ucrânia também, na Segunda Guerra, né, e o principal discurso deles é a descomunização, quando nem a Rússia é comunista, mas a influência da Rússia não passa mais pelo comunismo, né, sobre a Ucrânia, mas o discurso, justamente para, né, aliar a ultradireita ao suporte desse governo, né, de tentativa de se afastar da Rússia, acabou vindo por esse discurso, que é tão comum, né, em outras partes do mundo em que esse mesmo movimento acontece, inclusive aqui entre nós. Então, essa é a minha contribuição, deixo aqui, né, essa última fala. Queria ainda ouvir aí uma última reação, né, o react, como se diz aí no YouTube de vocês, para esses últimos argumentos. Sim. Isso que você comentou, Fred, foi muito pontual, uma questão que há muito eu penso sobre a Rússia, também especificamente, né? Ali nos anos 90, eu lembro, estava na escola ainda, né, quando chamava segundo grau, nem chamava ensino médio, e eu lembro que a gente estudava essas questões de geopolítica nas aulas de geografia. E eu tinha um professor de geografia que ele era muito debochado e ele falava da Rússia, né, nos anos 90, bem próximo do fim da União Soviética, né, como aquele país que ia nas reuniões do G7 passar um pires, né, pedindo algum dinheiro. E eu sempre achava aquilo tão estranho. Gente, uma das maiores potências bélicas do mundo, não é porque acabou a Guerra Fria e a União Soviética se desfez que isso está perdido. Isso não está perdido. É claro que isso, de alguma forma, vai aparecer. E aí, ali, para o final, né, da primeira década do século XXI, foi quando a Rússia começou a ressurgir nessa era Putin mesmo, né, que o Danilo mencionou mais cedo aqui, e foi de todas as formas, levando uma Copa do Mundo para lá, né, visibilizando a Rússia novamente, participando mais intensamente de reuniões importantes do sistema multilateral, se expandindo regionalmente até chegar a situações, né, mais pontuais mesmo, como da Geórgia, como a da Ucrânia, né? E aí agora está posto, né, que era uma visão realmente muito inocente, achar que uma potência com essas dimensões ela estaria liquidada ou não se tornaria um ator importante ainda no sistema internacional, de várias formas, né? Então, realmente não é uma visão que parecia que teria sustentação por muito tempo, né? Assim, a contribuição que eu quero dividir com vocês é também numa perspectiva identitária da Rússia, né? Identitária da Rússia. Primeiro, Fred e Aline, eu brinco, falando muito sério, que a modernidade é a filha bastarda do cristianismo. Ela é a filha bastarda do cristianismo. Porque todo o ímpeto, Fred, universalista e, quiçá, emancipatório contido na retórica cristã foi secularizada pela modernidade. Foi secularizada pela modernidade. Por que eu estou falando isso? O excepcionalismo. Eu quero entrar de novo no excepcionalismo, no tal Destino Manifesto. Os americanos secularizaram uma retórica cristã protestante, calvinista, né? De levar o quê? A civilização para o mundo. Né? Para o mundo, o farol do mundo, como diria Jefferson. Né? E o quê? Os russos secularizam o seu excepcionalismo cristão ortodoxo, né? O quê? Na Internacional Comunista. Quando o quê? Recepciona um modelo de modernidade que também é universalista contra liberal socialista. Senhores. E o que acontece? Concordo com o Fred plenamente. O Putin, não só o Putin, antes do Putin, o Boris Yeltsin, começa com ele esvazia o Partido Comunista.
O objetivo é esvaziar e enfraquecer o Partido Comunista. Mesmo que no colapso da União Soviética ainda se tentou que reafirmar o Partido Comunista, né, o núcleo ali, se reafirmar como uma liderança. E Boris Yeltsin e Putin fazem um trabalho, né, Fred, de esvaziamento. Hoje é um partido incipiente, um partido incipiente. E olha só que interessante, Putin faz um trabalho interessantíssimo, identitário, Aline. Ele restaura na tentativa de restabelecer a grandeza da Igreja Ortodoxa Russa. Ele reconstrói a Catedral Ortodoxa de Moscou. Por quê? Porque o fulcro civilizacional russo está no quê? No cristianismo ortodoxo. No cristianismo ortodoxo. E sobre essa questão dos tensionamentos, outro ponto que nós temos que ver. Putin joga, não só na Ucrânia. Putin joga na Bielorrússia hoje. Nós estamos tendo uma crise humanitária ali e o quê? Se reafirma a influência russa por meio do quê? Do governo ditatorial da Bielorrússia. Ou seja, já que hoje a União Europeia é uma ameaça ao interesse russo, né? Inclusive securitário russo na Ucrânia, eu uso a Bielorrússia para se tornar o quê? Um instrumento de ameaça securitária contra a União Europeia. Vou liberar os refugiados. Esse é um ponto que a gente também tem que refletir. É verdade, gente, a situação da região como um todo, né? Eu tinha anotado aqui também, Danilo, esse argumento que, Aline, de vez em quando causa uns arrepios, especialmente para quem está mais na área da antropologia, como a Aline, que é o argumento do Samuel Huntington. Quer dizer, a gente tem ali justamente uma linha, né, fronteiriça. Quer dizer, em grandes sentidos, ele traçou linhas civilizacionais a isso, né? Mas essa é a que eles conhecem, né? Os ocidentais entendem bem essa linha civilizacional que passa justamente ali nesses países do Báltico, até os Balcãs, né? Sempre foi uma região de muito conflito identitário mesmo, né? De diversidade étnica, né? A própria Áustria, que fazia parte de um império, né, multiétnico com a Hungria, e diversas, quer dizer, eram as duas principais etnias, mas com diversas outras, né, povos eslavos, inclusive, dentro, quer dizer, sempre acabou, né, como uma área de disputa de influência pelas razões identitárias que estão ali dispersos, né, esparramadas ali por essa região fronteiriça, né? Então é algo muito interessante mesmo, tem características muito particulares que o tal caso de Taiwan que a gente comparava não tem, né? Uma coisa muito mais complicada, eu imagino, né, em termos de solução, né, do que o caso de Taiwan. O caso de Taiwan parece ser uma coisa mais política imediatamente do que civilizacional. Aqui a gente tem uma questão, né, mesmo de modelos de civilização, entendimentos, né, de presença nesse planeta, enfim. Danilo, justamente falando em presença nesse planeta, o passaporte nos dá acesso a vários lugares desse mundo. Para onde você quer premiar alguém com ele? Eu quero, porque você sabe que mesmo eu sendo, assim, não corroborando com ideias e posicionamentos, eu sou um amante da pluralidade. Então, eu vou mandar 2 grupos hoje para Passárgada, porque lá eu sou amigo do rei, né? Quero mandar para o que descansar, pensar, refletir, né? Gozar a vida. Esse grupo que cresce, né? Policialesco, né? Do politicamente correto, que me cansa a beleza, né? É a nova Inquisição com ares progressistas. Acho lindo isso, né? E mandar também o grupo dos crentes que acreditam que ainda a Venezuela e a Nicarágua são países democráticos, né? Daniel Ortega é um democrático de grande quilate. Vão tudo para Passárgada. Lá eu sou amigo do rei. É isso, Fred. Você sabe que outro dia, na minha turma, vou confessar aqui, se o meu querido aluno estiver assistindo, eu estou comentando o que passou na sala.
a gente estava produzindo cenários para 2050, tal, política internacional, e aí uma das possibilidades de cenário que foi levantada, né, ali, um argumento que tinha a ver com a China, era a expansão da monarquia chinesa pelo mundo. E aí eu tentei entender, eu falei, ué, o que esse aluno quer dizer? Tal, mas como assim? Ele, no fundo, ele queria dizer alguma coisa como hegemonia, né, uma expansão do regime autoritário chinês, né, por outras regiões do mundo, mas ele usou o termo monarquia, né? Eu falei, ué, quem é o rei? É o Xi Jinping, né? Quem é o rei lá? É o Xi Jinping? No Então, máximo, ele poderia falar o Grande Timoneiro 2, a missão, mas... Tá mais fácil o Bolsonaro ser coroado o rei aqui do que o Xi Jinping ser coroado lá, né? O Jair. Dom Jair. Já foi. Nossa, piada horrorosa, desculpa. A gente precisa rir, gente, porque não tá fácil viver nesse mundo das comunicações exacerbadas, a troca de informação, das notícias falsas, as pessoas falando à torta e à direita um bocado de coisas aí. A gente está, no mínimo, confuso. No mínimo. O problema é que hoje, né, Aline, assim, Fred, é uma coisa que eu fico preocupado. Vocês me conhecem e eu, até pouquíssimo tempo atrás, eu tinha a crença que os espaços de mídia era uma nova extensão do espaço público, e que nós tínhamos como que acadêmicos, juristas, intelectuais, tínhamos que estar presentes nesses espaços para tentar estabelecer a ideia de razão pública. O problema é que não há comunhão de espaços em espaços midiáticos. Todos estão no conforto da sua vida privada. Não gostou, xinga e desliga. Então é o que? É o solipsismo prevalecendo. E isso neste sentido me preocupa. E o que me preocupa também, Fred, é que quando eu tenho uma retórica arbitrária, o meu medo é que as instituições respondam também de forma autoritária. Isso é um perigo, tanto que eu falo isso. No ataque ao World Trade Center, até onde, meu amigo Fred, Osama Bin Laden não triunfou, porque a ordem mudou. Trocamos liberdade por segurança. Pois é. E aí, né, a gente, justamente nesse contexto, com tantas questões acontecendo, e tantos fracassos, triunfos, ou na verdade, tanta confusão mesmo de tudo, eu acho que abre o pano de fundo para a gente tratar justamente do nosso segundo tema, né, que é a questão da vacinação. Esse é outro tema que a gente já queria abordar há algum tempo, que está, né, no topo da agenda, quase 2 anos, né? Tipo, na verdade, quase não, 2 anos, né, de pandemia, porque foi ali por volta de novembro, dezembro, que os primeiros casos, de 2019, né, que os primeiros casos da Covid-19 começaram a ganhar grandes proporções na China, e aí a coisa foi se desenrolando até tomar o mundo todo, e a gente vê essa situação, né, emergencial, prolongada e complicada e triste, de medo, que foi, né, nesse mundo de confusões mesmo, desse espaço público, que na verdade não é público, né, e tem cada vez mais sido difícil de lidar com propagação de notícias falsas, e que trouxe também um espaço muitíssimo complicado, né, de descredibilização da ciência. Então, confusões mentais, juntamente com o mundo real que a gente tem, que é o mundo real das desigualdades globais, né? Então, a gente está vivendo agora, 2 anos depois, um momento extremamente delicado em que tudo isso ficou muito exacerbado, né? O desgaste de uma pandemia, quer dizer, que é algo que tomou uma dimensão global, com seus aspectos sanitários, com seus aspectos econômicos, com seus aspectos políticos, se torna uma situação muito difícil,
né, de a gente lidar, e as notícias, né, da última semana, mais uma vez, assim como no primeiro tema, elas foram trazendo à luz uma série de questões cada vez mais importantes e debatidas na política, como e agora, né, como o mundo vai lidar com porque o que está, né, no topo mesmo das discussões é com a nova variante, né, a variante Ômicron, ganhando grandes proporções no mundo, mas eu acho que o que está por trás disso não é exatamente quais são o mais importante no momento, né, espera-se, né, sendo otimista talvez, quais são as possibilidades de essa nova variante trazer novas ondas, né, de infecções e de agravamentos de casos e de mortes. Eu acho que, vendo desde um cenário otimista de que haja chance de não ser tão grave assim, até quando nós vamos viver num mundo em que novas variantes podem ir surgindo e isso desestabilizar todos os lugares, o medo de que isso desestabilize todos os lugares ou vários lugares do mundo permaneça, né? Então, o que está acontecendo, né, objetivamente falando, depois disso tudo, né? A gente tem, então, uma pandemia que tem várias estratégias para tentar mitigar o que seria o maior temor da humanidade, que seria o agravamento, né, de pessoas que contraíssem a Covid-19, o aumento, como se diz, o esgotamento dos sistemas de saúde, né, em vários lugares do mundo, não ter como lidar com não só com a doença Covid-19, mas com doenças de maneira geral, porque, né, quando há um aumento muito grande de casos, esgota-se o sistema de saúde. E quais seriam as estratégias, então, para controlar essa pandemia, né, uma vez que se trata do mundo todo? E aí o que se teve, né, foi o que os próprios especialistas colocam, né, um momento que foi muito privilegiado de conseguir se utilizar do que já se tinha de conhecimento sobre vacinas, né, e várias vacinas acabaram sendo produzidas e se mostraram eficientes, eficazes para o combate, né, do vírus. A vacinação ela começou a acontecer no mundo e se mostrando mesmo como agora os números, a gente já está nesse ponto, né, que os números mostram que a vacina realmente tem sido capaz de até agora controlar aonde ela está sendo aplicada a propagação da doença e com probabilidades chegando aos percentuais mínimos estabelecidos de haver um real controle da pandemia. Porém, isso não está chegando em todos os lugares. E é daí que surge, então, uma das razões para que se tenha tanto medo de que uma variante, seja essa Ômicron ou outras que podem surgir futuramente, de levar a uma não possibilidade de controle dessa pandemia, né? Então, a gente tem aqui, né, a questão sanitária, a gente tem o abalo econômico que foi levado ao mundo por conta disso tudo, e a gente tem a desigualdade na vacinação, né? Os gráficos que a gente pega, eles são assombrosos, né? Dá uma busca qualquer no Google aí para ver como estão os índices de vacinação no mundo. A gente tem, pelo menos aqui, duas situações que são lamentáveis, que é a de poucos lugares do mundo terem conseguido, então, adquirir essa vacina, terem recursos para adquirir essa vacina e vacinar a população, e um número muito grande daqueles em que isso chegou muito timidamente ou nem chegou em várias partes do mundo. A pandemia chegou, mas a vacinação não. Assim como a gente tem as confusões que surgem desse espaço público. Então, né, Danilo, que você vinha falando, do negacionismo, da propagação de notícias falsas e daqueles que se tornaram, então, antivacina. Porque já existia um movimento antivacina, antes mesmo da pandemia, né, que vinha crescendo no mundo, que vinha, né, gerando uma série de consequências de aumento de casos de algumas doenças que já haviam sido erradicadas em alguns lugares do mundo,
mas isso ganhou proporções muito maiores. Então, a gente tem muitos casos em países desenvolvidos que a população tem acesso à vacina, que tem um percentual muito alto de pessoas que não estão se vacinando, né? Então, é uma situação que vai se tornando muito complicada e atualmente essa última variante ela tem trazido essa discussão, porque ainda está se investigando quais são os reais efeitos, otimistamente, mas não tão otimista assim, em alguns aspectos. O que tem indicado, mas a gente ainda não pode afirmar, é que os casos que estão se agravando de propagação também intensa, né, mas principalmente de agravamento da doença, são estão ocorrendo em pessoas que não se vacinaram, né? Então, por um lado, isso é otimista, mas por outro é preocupante, porque ainda tem um número muito grande, né, de pessoas que não só não têm acesso à vacina, mas que especialmente se recusam a se vacinar, e ali na Europa, que acaba se tornando o caso mais extremo mesmo, então, desses países em que a população tem acesso à vacina, mas que tem um negacionismo muito forte também dos efeitos com relação a essa vacina, de ondas que estão levando países como a Áustria, como a Alemanha, a decretar lockdown, em outros casos terem que deslocar pessoas dos seus hospitais para outros países para não conseguir lidar com a situação, né? Então, brevemente o quadro do que a gente vive hoje, né? Então, isso envolve diretamente decisões políticas, tanto no sentido de como que os estados estão lidando com essa situação, né, da gestão da vacinação, das pessoas que se recusam, ou de conseguir adquirir essas vacinas todas e levar a toda a população, como aqueles que não têm acesso. E aí, né, a gente tem os organismos internacionais, a OMS, criando mecanismos como o COVAX Facility, né, para distribuição de vacinas, mas isso ainda é muito pouco para o quadro e para a situação que a gente tem, dessas desigualdades todas, né? Então, comecei aqui, né, com essas reflexões e vou passar, então, para o Fred fazer as considerações dele, a gente conversando um pouco mais a respeito dessa questão. Bom, eu queria começar a minha contribuição falando de um seriado, não é exatamente um seriado, é um desenho, mas eu quero chamar de seriado porque ele é um produto para adultos e não para crianças exatamente, que é aquele desenho americano South Park, né? Ele é um desenho de crianças que vivem no Colorado, uma cidade pequena no alto da montanha, uma vida, né, entediante, mas em que eles criam, então, né, os dramas, enfim, as situações cômicas que, né, dão o enredo do episódio. Eles, se não me engano, eles estão há 25 ou 26 anos já produzindo, só deve ser menos longevo do que os Simpsons, né, na televisão. E eles lançaram, né, por causa da pandemia, eles reduziram a capacidade de produzir, né, os seus episódios e tal. Então, desde o ano passado, eles, se não me engano, produziram, eles produzem mais ou menos 10, 15 episódios por ano, eles produziram, né, 2 episódios nos últimos 2 anos, né? E, aliás, né, 2 temporadas de 2 episódios aí nos últimos 2 anos. E aí teve todo um esquema, uma logística, né, de mandar os equipamentos para casa, né, gravação, microfone profissional, para eles poderem fazer aquele trabalho que faziam no estúdio, né, nas suas casas em home office. Então, eles tiveram, ano passado, um episódio sobre a pandemia, né, um especial da pandemia. Depois, eles tiveram um episódio sobre, né, um especial sobre a vacinação. E agora, o que saiu nessa última semana mesmo, né, exatamente nessa última semana, então tá aí para quem quiser procurar. Não tem link, porque é dessas grandes streaming, né, se não me engano, da Paramount, então não vai ter um link aqui específico, mas tem cortes aí dele espalhado pelo YouTube. E a cena inicial, gente, a cena inicial é para a gente, né, respirar fundo. Começa como se fosse assim, uma matéria de jornal, né, por toda a nação dos Estados Unidos, das montanhas Apalaches, não sei o quê, tá. As pessoas comemoram que estamos quase chegando no fim da pandemia. É sempre esse discurso, dando quase. Estamos chegando quase no fim da pandemia, né? As pessoas se abraçam, rasgam suas máscaras, aí as cenas assim públicas, e aí corta a cena para uma pessoa assistindo televisão que vai se revelar, né,
tá lá com uma cerveja, cigarro e tal, e vai se revelar que é uma daquelas 4 crianças com 40 anos de idade. Ou seja, o fim da pandemia, quando eles estão, né, já 30 anos depois, né? Ou seja, 2050, alguma coisa aqui nesse sentido. Não é um cenário, óbvio que tem uma tensão cômica que eles querem passar ali, mas, ao mesmo tempo, né, é cômico porque justamente é possível. Né? Ele traz essa tensão da gente rir, porque a gente não quer isso, né? Mas a gente ri porque a gente está nervoso da possibilidade real de alguma coisa desse tipo acontecer. Aí eles zoam dos nomes das variantes que continuam surgindo até então. Bom, é isso, né? A gente via aqui globalmente um caminho, né? Ainda que, como a Aline notou, os movimentos anti-vacinas tenham freado o avanço das vacinas em vários lugares, parecia que, de qualquer forma, né, o avanço que se tinha, ainda que não ideal, contribuía mesmo para, né, a gente ir terminando essa pandemia, até que chegou justamente essa nova variante Ômicron, que ameaça, né, nossas festas de fim de ano, nosso carnaval, mais uma vez. E, assim, muito preocupante, porque a mesma situação do ano passado, né? A gente tinha uma queda do número de pessoas infectadas, mortas, e tudo voltou por causa das festas de fim de ano. A gente ainda não tinha, né, um quadro de vacinação e tudo mais, e voltou para o pior, né? A gente teve a nossa pior, né, situação em abril desse ano, né? Então é muito preocupante. Nos Estados Unidos, morreram mais pessoas esse ano do que ano passado, e esse ano tem vacina. Então é uma sensação assim de impotência, porque se temos a sensação da potência de termos, como humanidade, chegado tão rápido a tantas variações, alternativas de vacina, é uma impotência muito grande que a ciência não pode resolver, né, imediatamente, né, vencer essas barreiras, né, de pessoas que não querem se vacinar por várias partes do mundo. A variante alfa, né, que surgiu, né, já há mais de um ano, praticamente, um pouco menos, né, surgiu justamente por causa de uma massa que ainda não se vacinava na Inglaterra. Surgiu na Inglaterra. A variante Delta surge na Índia, né, também de pessoas, no grupo ali de pessoas não vacinadas. Então, quer dizer, não há dúvidas, os antivacinados nesse momento de pandemia são uma ameaça à saúde global, né? Ao mesmo tempo, políticas públicas são necessárias, né, para enfrentar esse desafio. Então, do ponto de vista sociológico, e político, né, de políticas públicas, é necessário tentar compreender as razões dessa resistência, né, e enfrentar ela. Quer dizer, quando, né, Aline, pegando um pouco ali da tua contribuição, quando a ciência perdeu esse status? Voltando ao outro tema, Danilo, né, o secularismo que se pretendeu no Ocidente não é exatamente a ausência da religião, mas um certo tipo, né, uma certa presença da religião, de certas religiões, não de outras, e de certos comportamentos religiosos com outras práticas, né? Então, na medida em que a gente pode pensar como a ciência deixou de ser um ambiente da crítica e educação e passou a ser um ambiente de simplesmente relação de adoração religiosa, mesmo, quer dizer, você confia na ciência não porque você é educado, mas porque você tem essa relação, né, mágica, praticamente, né, que a religião tem com as pessoas também. Então, não é né, a presença da religião, desculpa, da ciência, né, na modernidade, especialmente, né, no último século, ela foi deixando de se tornar exatamente um elemento da educação e da crítica das massas para ser esse elemento mágico que está pairando sobre a vida das pessoas, dizendo a elas, né, o que fazer. Então, quer dizer, existe muita resistência de pessoas que acreditam que, em nome da sua liberdade individual, deveriam estar resistindo a essa mágica, né? Ou seja, é uma falta de aprendizado, de entendimento. O que me chama a atenção, Danilo, e eu queria, inclusive, ouvir você disso mesmo, né? Quer dizer, se a gente vai pegar esses núcleos sociais nos Estados Unidos e no Brasil, mais progressistas ou mais conservadores, para aproveitar ali a discussão do seu passaporte, né? São núcleos mais conservadores que esse negacionismo acontece, né?
Então, eu concordo ali com um ponto que você tem, até por outras conversas que a gente já teve, né? Esse progressismo, que é a razão ali do seu passaporte, né? Da crítica, quando tentou lutar com o seu oposto político, que é a direita, o conservadorismo, pela disputa da moralidade social, né? O combate à corrupção, meio que e se desviou da sua verdadeira missão de distribuição de riqueza e oportunidades, tal, né? Entrou numa briga meio espinhosa com a direita. E a direita, perdendo espaço nesse campo, né, da moralidade, em que, né, até, enfim, especialmente aqui no Brasil, a emergência dos governos da esquerda aqui do século XXI, né, invadida nessa área, começou a apelar para outra questão, que são as fake news. Ou seja, né, para recuperar esse espaço da moralidade, foi necessário distorcer muito a realidade, criar ameaças, né, fakes, né, para justamente conseguir recuperar esse espaço. E a vacina, né, acabou sendo... É uma coincidência, né, muito interessante ou triste, né, Aline? Muito infeliz. Muito infeliz, né? De que nesse momento de pandemia, onde a ciência se mostrava mais necessária do que nunca, né, o contexto político que se encontrou foi esse, dessa disputa moral, enfim. Eu gostaria de dividir só algumas pontuações que foram muito interessantes e que me angustiam. Me angustiam também. Eu vou voltar à questão lá da cultura do politicamente correto, né, que uns chamam de, né, de cultura da lacração, né, Aline? Da lacração. Eu falo o seguinte, até onde... E aqui é uma divisão de opinião, de deduções que podem estar certas ou não. Até onde, Fred, o conservadorismo, vamos dizer, eu não vou falar nem conservadorismo, o tradicionalismo, como é abordado hoje, Aline, não foi, de alguma maneira, o quê? Alimentado também pela cultura, o quê? Do politicamente correto. Nós tivemos... O Fred, a história é contínua. A ascensão dessa direita vociferante, ela é do quê? É de... não dou mais do que 10 anos. Aqui no Brasil? No Brasil. No Brasil. Eu apostaria muito mais tempo, mas... Não, mas eu estou falando que vocifera. Ela estava o quê? Não estou falando que o conservadorismo não existia. Ela vocifera nesse prazo dos últimos 10 anos. Tá. Essa é a questão. E da mesma forma, é uma coisa que eu estou lutando há tempos, como advogado, inclusive, Fred. A gente abriu caixas de Pandora. A fake news é um problema da mídia hoje, mas a fake news poderia ter sido evitada, inclusive na perspectiva de se evitar contradições performativas, Fred, pela própria imprensa, que, ora, cria... Eu não estou falando agora, no passado. O termo fake news emerge de notícias falsas, por exemplo, do Washington Post, na década de 90. É por isso, Aline, eu já vi reputações de pessoas serem destruídas na condição de clientes, por exemplo, pela imprensa. É por isso que eu discuto que, primeiro, temos que rediscutir função social dos meios de imprensa. E 2, boa-fé na informação, lealdade na informação, o que pressupõe veracidade. Distorção não é o quê? Não é uma prerrogativa, Fred, apenas do homem comum. Isso daqui é anterior. Tem gente que brinca que fake news existe desde as fofocas palacianas. Mas tudo bem. Né? Das fofocas. Mas o que eu fico muito preocupado é com esse fenômeno do quê? Da década de 90 para cá. Só para te contar uma história, eu tenho um caso em que o filho de uma autoridade política, e não é de agora, é de o quê? De 15, 16 anos atrás, foi acusado de algo que não fez e até o quê? A foto da casa dele foi colocada o quê? No meio de imprensa. Para depois ser provado que nada disso aconteceu. E a sua intimidade e privacidade o quê? Foi destruída. Então,
Esse é o primeiro ponto. Eu sinto que existe fenômenos alimentando outros fenômenos. Você já ouviu isso? Que o bolsonarismo foi alimentado por também o quê? Por uma política de radicalização de discursos do outro ponto. É retroalimentação, um alimentando o outro. Uma coisa que eu digo sempre, não adianta falar e é isso que eu também paro para pensar. Você tá falando de ciência, Fred. Concordo com você. Primeiro que essa questão do problema da nova cepa, eu brinco, falando sério, é o castigo da exclusão. Se nós tivéssemos realmente um compromisso de universalização de direitos, a gente prega tanto direito cosmopolita, universalização dos direitos humanos, né? Essa situação, Aline, já deveria ter sido resolvida. A África foi esquecida. E aí vem o quê? A cepa ômega. Agora estamos falando do Omicron. Fred, Omicron, quem criou isso está lendo muito revista Marvel, viu? HQ Marvel. É cepa ômega. Ponto. 2, a discussão do negacionismo, Aline, da vacinação. É um problema. Mas é um problema que, na minha opinião, está vinculado a duas coisas. A falta de controle de informações. Não estou falando de censura, hein, pessoal? Falta de controle de informações nas redes sociais. Pessoal, eu não sei de onde vem a veracidade. O Google me dá o quê? Várias o quê? Fontes de pesquisa. Vivemos uma sociedade sofismática. Eu já pensei, Aline, em o quê? Em defender a tese que o quê? As redes sociais e o quê? Os buscadores virtuais poderiam estabelecer elos de compromisso com universidades e buscarmos um neo-enciclopedismo, um referencial o quê? Matriz para você o quê? Buscar pesquisa. Pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho que ter um referencial na pesquisa. A comunidade... Aí eu volto. Cadê o compromisso da comunidade acadêmica? Fred, a comunidade acadêmica também é corresponsável com a própria, o quê? Na minha opinião, como acadêmico. Pelo quê? Pela essa hostilização da ciência. Concordo com você que existe discursos de radicalização religiosa, mas a academia se encastelou, Fred. Nós precisamos repensar o papel, Aline, de mediação da academia com o homem comum, de diálogo, de esclarecimento. Não adianta também discurso velado de ódio. Grande, por exemplo, autoridade acadêmica falando que odeia a classe A ou classe B. Isso gera hostilização. Ou quando um acadêmico, Aline, que defende a ideia da pluralidade, do livre debate, no momento que de crise passional do debate, chama o interlocutor de gado. Você cria hostilização. Isso chama-se contradição performativa. Como eu vou estabelecer legitimidade? Se eu não reconheço o debatedor formalmente como igual. E eu quero o quê? Transferir o conhecimento. Se Fred não quer ouvir, já é uma outra história. É o repensar. Então, eu acredito que a ideia... E outra coisa, falando em contradição performativa, ciência. A ciência se tornou uma palavra banal hoje. Ciência está na vacinação, mas como Fred disse, ciência está também em autoridade política. Ouvir o quê? O pesquisador e o quê? E o especialista na área e falar, não podemos fazer festas, não podemos aglomerar. Porque senão perdemos a legitimidade na comunicação, Aline. Eu não reconheço você como quê? Como autoridade para tal. Muito da ciência é entender. Tem horas que eu paro para pensar nisso, Fred. O homem comum e a academia estão de costas um para o outro. A gente tem que restabelecer o quê? Pontes. Pontes. Eu já ouvi de academia, mas eu não tenho função social nenhuma de mediar. Tem. Porque nós temos algo que o outro não tem, que é o quê? O conhecimento. E lamento,
Aline, combatente do bom combate somos, mas também somos servum servorum civita, ou tive, servum servorum dos cidadãos. A gente tem que servir esclarecendo. Senão, Na verdade, isso tem a ver, eu acho, com o senso de comunidade mesmo. Sem né? dúvida. Uma vez que existe, né, a sociedade. E, bom, acho que essa coisa, é como eu disse antes, agora é a cepa Ômicron. Né? Se não houver o controle, vai ser outra e vai ser outra até as crianças terem 40 anos. Eu acho que o mas o que eu principal quero pensar... é esclarecer. É o esclarecimento, Aline. É isso que eu falo. Claro que vai ter uma hora, Fred, que medidas cerceadoras, que eu acho que essas não são equivocadas, eu brinco sempre, assim, conhecer história, ou o quê? Desconhecer história é revivê-la no presente. Lembra da revolta da vacina. Nós temos que o quê? Esclarecer. E no segundo, medidas coibitivas de acesso a direitos, Aline. Acesso a direitos. Acesso ao quê? A bens públicos. Mas, se você tem autonomia para escolher, você tem que ter consequências dessa escolha. Isso é autonomia da vontade. Não vi como arbitrário aquela questão do custeio do quê? De não vacinados sobre despesas médicas em Singapura. É super o quê? É super considerável. É uma escolha. Bom, acho que eu falei demais e eu quero ouvir vocês. Fala, Fred, fala, Aline. Acho que você ainda vai fazer essa contribuição? Acho que você ainda não concluiu. Concluiu, Aline? Eu concluí. Não, Aline. Não, na verdade, assim, eu só fiz algumas observações, mas as minhas estavam lá mesmo. Mas, enfim. Eu acho que, assim, um pouco em cima do que vocês colocaram, né, vem aqui nas questões as sanitárias e as políticas e as responsabilidades. Tá? Então, a função mesmo, seja na política internacional, seja nas políticas internas dos estados, é tomar as medidas que necessárias forem para fazer essa gestão. Então, o Fred tirou atenção para uma coisa aqui que é importante. Né? E políticas públicas vão precisar ser feitas para lidar com as situações, com as coisas como elas estão. Né? E no mundo inteiro, então, atingido por tudo isso, cada estado com a sua realidade e esses vínculos todos, né, de transmissões e das possíveis soluções para isso, dos negacionismos, isso vira um caldeirão de necessidade de decisões. E aí, um pouco do que a gente estava conversando mais cedo, Danilo, numa era de populismos, medidas impopulares, elas são mais difíceis ainda de ser tomadas. Né? Então, isso... Científicas, muitas vezes, né? Ou seja, eu vou tomar medidas populares e anticientíficas. Exatamente. Aí, caímos em contradição performativa. Né? E caímos em propagação do vírus e não solução da situação. Né? Então, é muito difícil viver o mundo da forma como ele está e das coisas como elas estão. Né? Eu acho só, Danilo, te ouvi ali com bastante atenção, eu só acho que realmente o fenômeno da fake news, a gente é tentado a assimilar ele com a fofoca eterna, né, palaciana, né, que sempre existiu, mas eu acho que tem dois elementos a gente torna específicos desse novo fenômeno para torná-lo realmente um objeto de estudos e preocupação. A gente está falando, quer dizer, não é exatamente exclusivo desse momento da história, mas é um fenômeno exclusivo que não é simplesmente, né, o tipo calúnia, né, enfim, a distorção de informações. É alguma coisa que mexe na segurança epistemológica da sociedade. Não é simplesmente a mentira de alguém que fez ou não fez alguma coisa, mas são os fundamentos, né, da autoridade do conhecimento que estão sendo desafiados. E o risco de
lidar com essa estratégia, porque o que eu estava falando ali de conservadores, né, apelando para essa estratégia, muito mais evidentemente do que, né, os líderes do progressismo, né, não da distorção da calúnia, isso está distribuído, né, muito bem. Estou falando dessa questão de mexer na segurança epistemológica, né? Isso é importante, né, para desqualificar, né, por exemplo, uma ciência social muito crítica, que é fato, né? A gente vive num país onde desafios sociais imensos de renda, né, muito mais do que de identidade, são necessários ser resolvidos mesmo. E o ataque a esse aspecto mais fundamental da autoridade, das autoridades do conhecimento, nos leva a momentos de preocupação com o extremismo político de um fascismo, né, da queima dos livros em Berlim, né, coisas mais extremas. Então, né, Mas, acho Fred, que a gente tem que realmente com todo levar a respeito, sério essa discussão. Não, mas eu também, você está falando de queima de livros, de Uhum. restrição de livros. Saiu recentemente, a título meramente ideológico. Tocou-se o quê? Wagner na FAB e colocaram o autor apreciado por nazistas. Eu achei péssimo. Eu achei péssimo. Péssimo. E não veio de conservadores. E não veio do quê? Da mídia o quê? Nova. Veio da mídia antiga. Ou se não, quererem o quê? Começar a cercear obras antigas, por exemplo, que isso foi questão do Supremo, como a questão do presidente negro, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Né? Isso, para mim, é o quê? É nazismo também. É fascismo. Lembra? O que nós temos é que ensinar as pessoas. Olha como era e olha como devemos ser. E não o quê? Restringir, censura. Fred, é isso que eu estou falando. É radicalismo alimentando radicalismo. E volto. Eu concordo com você com o rigor epistêmico. Concordo. Plenamente concordo. Só que aí nós temos que fazer um pacto. Primeiro, nós temos que ver o primeiro papel da comunidade científica nesse sistema de mediação com o homem comum. E dois, as mídias sociais, nós temos que bolar alguma forma das mídias sociais terem o quê? Um controle sobre essa rigidez epistêmica junto com a comunidade acadêmica. É por isso que eu falei de neoenciclopedismo. Eu lembrei lá de Diderot, nós temos que estabelecer critério, né, conceitual e metodológico para partir da discussão. Entendeu? Porque nós vivemos hoje a cultura da Wikipédia. Muito complicado. Vocês estão me entendendo? Então, nós vivemos um espaço midiático sofismático, porque a gente não tem controle sobre a veracidade da informação, Fred. E aí que está a rigidez epistêmica. Nós temos que pensar isso. Essa é a minha preocupação. Né? Não estou nervoso, não. Vocês sabem que eu sou assim, tá, gente? Eu gosto de um bom papo. Ó, a leveza. Né? Pois é. Entendeu, Fred? E é minha angústia. É minha angústia. Porque vocês... Gente, eu sou conhecido como liberal. Eu já tive discussões, o quê? Terríveis com conservadores. Por exemplo, questões sobre Islã, Aline, onde eu ouvi professores universitários fora da Humanas, Frederico, falando absurdos. Releitura do protocolo dos sábios de Sião, a conspiração islâmica internacional. Eu falei, como você é capaz de acreditar nisso e não se tira da cabeça? Eu já vi de Humanas também. Então, que é pior ainda. Aí é para chorar. Né? Eu quase chorei, foi triste. Não, e foi publicado. E brincando, assim, você sabe que eu adoro dar uma cutucada em todo mundo, mas não em vocês são meus amigos. Cutucada. Falar de ciência ainda num país onde as elites, né, vivem aquele o quê? A gente está falando de livro, né, Fred? As nossas elites vivem o espírito do amar verbo intransitivo, aonde se compra livro por metro, ou se compra livro para enfeitar e não para ler, e professor é tratado como prostituta. Como que nós vamos fazer? Ciência? Aonde o quê? Um artista midiático tem mais voz do que um acadêmico como eu, o Fred ou a Aline? Como que eu vou falar de ciência, Fred? Veja só, a gente tem menos seguidores do que o Felipe Neto, isso é impossível. Eu estava elaborando como que eu ia dizer sobre os influencers.
Pronto! Só Estão tentando entendendo? elaborar. Chora! Chora! Mas combatendo o bom combate. Por aí, né? Bem por aí. Pois é, gente, eu acho que já foram muitas reflexões aqui de tantas questões, né, tão complexas. E aí, acho que a gente já pode chegar, então, naquela hora, né, de chamar a nossa receita, porque agora a gente não está perto da madrugada, né, Fred, morrendo de fome. A gente está morrendo de fome porque está chegando o almoço, O almoço. Vamos conferir a hora aqui. né? Pois é, está chegando a hora do almoço. E é aí que a gente tem a oportunidade, então, né, de ver a nossa receita internacional, né, da semana, e inspirados aqui pelos temas que a gente trabalhou, né, e pelas questões levantadas, a gente tem, então, uma receita que ela é tipicamente originária da Ucrânia. E pesquisamos aqui, a Carol, mais uma vez, fez uma super contribuição dela. Sabe, Danilo, é uma aluna nossa que produz esses videozinhos aqui. Ela está estudando gastrodiplomacia, né? Que E legal. pois é, ela produz vídeos para a gente aqui toda semana a respeito, então, de uma receita que a gente encomenda, né? E ela faz a pesquisa. Na E verdade, aí, essa né? dessa semana é ela que a gente encomendou o tema e ela foi, né? Achou Foi. uma Eu dia bem encomendei, legal. aí ela falou, não, olha, professora, pesquisei que eu acho que isso não é muito típico exatamente da Ucrânia, é mais, agora eu esqueci de qual país. O que você acha dessa outra, na verdade? Né? Faz sentido. Na verdade, eu já tinha visto, né? Eu estava tentando sair do comum e não deu muito certo, e ela me mostrou que não estava muito certo. Tá vendo porque a pesquisa é importante e o que a gente recebe aqui pela Wikipédia, né? Talvez não seja a melhor opção. E, na verdade, a receita, né, ela é uma sopa de beterraba, se chama borscht. Não sei se vocês já ouviram falar. O Danilo eu acho que comentou mais cedo que ele conhece. Aliás, o Danilo, ele cozinha, né? Aliás, se vocês quiserem falar algum assunto de Portugal, aí vocês encomendam comigo que eu faço para vocês. Opa! Sopa Né? de pedra. Sopa de pedra. De pé. Mas, olha, de Portugal talvez que se saiba a origem, porque eu já vi que você cozinha para muito além da cozinha portuguesa, tá? Não seja modesto. Já vi as redes sociais, elas mostram, né, que as pessoas Aliás, cozinham. espero que não seja daqui 50 anos, mas quando a gente voltar a conviver, Fredão, vocês estão convidados, hein? Viu, Aline? A gente vai cobrar, hein? Vamos gravar um podcast ao vivo. Eu vou te dar uma dica, Adriano, não me convida para comer, não, que eu vou. Tá? Você vai. Eu vou. Vem para casa você também. Não Vem. faça isso. Tá? Pois é, não, então vamos assistir o vídeo da Bosch, né, que eu acho que vale muito a pena. É uma sopa super bonita. O borscht é uma sopa tradicional da Ucrânia que tem como principal ingrediente a beterraba, dando a coloração avermelhada. A origem da palavra vem da língua eslava borscht, que significa hot wheat, que era o principal ingrediente da sopa em sua origem. Acredita-se que os eslavos cozinhavam a raiz da planta com a carne, resultando em uma fermentação que era descrita como algo entre a cerveja e o chucrute, e depois era utilizado para cozinhar a sopa. Com o passar dos anos, o hogweed foi sendo substituído por diversos outros ingredientes, e a palavra borscht se tornou uma descrição para qualquer sopa azeda. A popularidade do prato é acreditada pela expansão do Império Russo e a grande imigração, sendo comum em diversos outros países como a Polônia, Lituânia e a Rússia. Recentemente, a Rússia afirmou em seu Twitter que o prato é tradicional de sua cozinha, mas o registro da sopa foi primeiramente encontrado em um diário de um comerciante alemão que visitou Kiev em 1584. E aí, gente? Sopa de Delícia. beterraba? Eu adoro. Eu vou falar uma coisa, é a única forma que eu como beterraba, porque eu não gosto. E você gosta da sopa? Da sopa eu gosto. A crua, cozida, eu acho doce demais. Entendi, não, porque eu achei curioso, porque beterraba eu achei uma cara, talvez porque seja muito forte a cor dela, né? Ou você ama ou você não, tipo, não gosta em nenhuma circunstância. Eu vou ter que Ela tem um gosto confessar. terroso, né? É,
Ela é doce, mas com gosto de muito terra. Doce. Eu gosto do gosto de terra dela. Não, meu. Gosto de terra dela. Esse que é o interessante, né? Eu sinto a terra, né? Assim... delícia! Né? Mas a gente está ficando especialista em sopas aqui no Trilegal, né? Qualquer dia tem que trazer aqui uma sopa vietnamita. Né? Sim. Eu posso trazer em algum momento... Tem a sopa de pedra que o Danilo vai fazer para a gente. Né? Tem uma sopa de cereais também, que essa... Bom, minha avó que fazia. Né? Não sei se ela é libanesa Danilo. Exatamente. Minha contribuição para você. Aí. Eu vou chegar na casa do Danilo. Tá aqui, ó. Eu não vim só para comer, eu trouxe contribuição. Muito bom. Não, mas a fome aumenta. Sim, acho que a gente pode se despedir, então, né? Porque agora eu quero almoçar. Quero agradecer, Fred, quero agradecer, Aline, o carinho, o prestígio de estar aqui com vocês. Foi uma alegria, uma honra. E desculpe qualquer coisa, desculpe se aparentemente a gente se empolga. Eu tenho verbo italiana, não tem como, né? Vocês me conhecem, mas o meu carinho imenso por vocês, minha amizade e gratidão. Eu agradeço. A gente que agradece, Danilo. Como a gente indicou mais cedo aqui, nós estamos formando uma rede, né? Então, há muitas chances de em outros momentos você vir aqui mais vezes, né? Os convidados que a gente traz com a intenção de que em outros momentos voltem também, então esteja sempre à vontade. Queridos. Obrigado. Muito bom. Então é isso, gente. Nosso episódio 10 do Trilegal Podcast acaba hoje. Como sempre, façam o seu dever de casa, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, deixem comentários para a gente. E a partir do próximo episódio, a gente entra no episódio 11, na verdade a gente entra nas férias acadêmicas de professores, quer dizer, ainda será a nossa última semana de correção de provas, né, que não é nada saudável essa última semana. E semana que vem, justamente por isso, eu e a Aline vamos fazer um episódio especial, né, de reflexão aí dessas 10 primeiras oportunidades iniciais que a gente teve com vocês, e a gente espera que vocês possam mandar perguntas, comentários, porque a gente quer justamente fazer desse episódio não mais um episódio tratando de temas do topo da agenda internacional, mas para realmente responder, dialogar com vocês que fazem, na verdade, esse canal aqui conosco. Tá bom? Então, acho que é isso. A gente se despede. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Olha a genuína inteligência aí, gente! Inteligência artificial faz isso, velho? Inteligência artificial faz isso? Mas tudo bem. Eu não vou rejeitar de vez a Siri, porque a gente pode até formar uma dupla musical. Eu toco violão, a Siri gaita. O Trilegal Podcast já vai indo. Para todas e todos genuínos membros da comunidade Trilegal, uma boa semana e até o próximo episódio.